E Deus me deu uma palavra que está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Que o Senhor nos dê entendimento da sua santa palavra. Agora, a vinda de Jesus está mais próxima. Quanto mais aumenta a perseguição, mais a gente sabe que Jesus está voltando, né? Em Deuteronômio 28, as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Maravilhoso. Eu estava ontem falando com Deus, né? Conversando com Deus. Gente, não existe Deus, né? Não um homem, Deus. Não levanta um líder se esse líder não a obedecer. Todos os líderes que Deus levanta, eles primeiro têm que obedecer a Deus. E aqui nessa mensagem de Deuteronômio 28, assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha qual é o segredo. O segredo de ser exaltado por Deus. Ser exaltado, gente, não é ser maior do que ninguém. Porque o próprio Jesus disse que o maior seja o menor, que o maior sirva, né? E que o maior sirva, não é isso? Então, ser exaltado é você ter êxito em tudo que você for fazer. Porque as pessoas acham que ser exaltado é ser rico, né? É ser reconhecido por todos. Ser exaltado é você estar num lugar, uma posição elevada. Não, gente. Ser exaltado por Deus é você ter êxito naquilo que você vai fazer. E para você ter êxito, para mim ter êxito no que eu vou fazer, eu tenho que obedecer a Deus. E se hoje nós vemos muitas pessoas sem êxito na vida, é por causa da sua desobediência. Então, gente, tudo começa com a obediência. Com obediência primeiro a Deus, e com obediência aos pais, e com obediência àqueles a quem devemos obedecer. Não é verdade? Olha, a esposa só pode obedecer a Deus se ele estiver no Senhor. Se ele não estiver no Senhor, essa esposa não pode obedecer o marido. Você sabia disso? Que a esposa tem que obedecer o marido no Senhor? Porque se seu marido, você é uma cristã, o teu marido não é, aí o teu marido te chama para fazer coisas imundas, você vai fazer? Não, não vai. Você só pode obedecer ele no Senhor. Se teu marido usa drogas e você é uma cristã, você vai fazer? Não, você não pode obedecer o seu marido, porque você vai tornar uma viciada junto com ele. Não é verdade? Então a gente tem que entender, estudar a palavra de Deus e aprender, porque a gente vê homens, né, usando essa. Não, a esposa tem que obedecer o marido, tem que obedecer o marido no Senhor. Se ele for um servo de Deus, obediente a Deus. Porque se ele não for um servo de Deus obediente a Deus, essa mulher não tem que obedecer esse marido. Entendemos? É que nenhum homem. O homem ele não pode dar ouvido se a sua esposa for uma louca. O homem não pode ir pelos conselhos se a sua mulher for uma louca, não é verdade? Ele não pode dar ouvidos a uma louca. Ele tem que ser dirigido pelo Senhor, e não pelos conselhos da mulher louca. Não é verdade, gente? É. Então ele diz aqui: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O que você quer? Você quer ter êxito na vida. Você quer ter êxito no teu casamento. Você quer ter êxito no teu trabalho. Você quer ter êxito na tua fé, mas para isso precisamos obedecer. Precisamos obedecer a Deus, gente. E se nós obedecermos a Deus, nós teremos êxito. Se nós temos visto uma juventude que não obedece seus pais, todos os dias mães me pedindo oração pelos filhos que estão no caminho errado, pelos filhos que não obedecem seus pais, pelos filhos que estão fazendo suas mães chorar, pelos filhos que se acham, né, superiores a seus pais. Você sabia disso? Os filhos, quando crescem, arrumou um trabalho, eles acham que são superiores ao seu pai. No reino espiritual, gente, há uma hierarquia. Primeiro é Deus, depois é os pais, se você não sabe disso. Os pais são autoridade sobre os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os filhos, eles querem tirar as autoridades dos pais no reino espiritual. É o filho que sabe, o pai e a mãe nunca sabem. O pai e a mãe nunca sabem. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, eles que sabem, né? E tem uns ainda diz assim para os pais: tu não sabe de nada. Vocês já ouviram isso? E tem filhos que dizem isso para os seus pais: tu não sabe de nada, né? Não sabe de nada, ou então tu quer saber tudo. Oh, Jesus, é uma hierarquia. É os pais acima dos filhos. Não é os filhos acima dos pais. Não é nós acima de Deus. É Deus acima de nós. Então a gente vê o quê? Uma juventude perecendo. Feliz aqueles que obedecem a Deus e obedecem seus pais. A gente vê uma juventude perecendo. A gente vê uma juventude aí fazendo seus pais chorar por causa do quê? Da sua desobediência. Mas são uma juventude que quer ter êxito. Não é verdade? Eles querem ter êxito no que fazem. Sem obediência, gente. Sem obediência não terão êxito. Sabe o que eles terão? Só perdas. É claro que não é toda a juventude. A palavra está falando com a juventude que não obedece a Deus. Não obedece a Deus e nem obedece seus pais. Não é verdade? Então, eles só terão perdas, gente. Eles só andarão em círculos. Quando eles pensam que vão conquistar alguma coisa, que vão ter êxito, pela sua desobediência, acabam perdendo tudo. Acabam voltando para a mesma situação que estavam. Por causa de quê? Da desobediência. Então, se você quer ter êxito na tua vida, eu quero ter êxito na minha vida, o que nós temos que fazer? Obedecer a Deus. Todo funcionário que obedece o seu chefe pode ter certeza que ele vai ter êxito naquele trabalho. O importante é você obedecer a Deus. O importante é você estar na obediência. Então, gente, se você não aprender a obedecer, você não terá êxito na tua vida. Você não terá êxito em nada. Só que essas pessoas, elas não reconhecem que elas não obedecem. Sabe o que elas fazem? Ela bota a culpa nos outros. Ela bota a culpa em tudo, menos reconhece que elas não estão tendo êxito na vida porque não obedecem a Deus, não obedecem seus pais, não obedecem seus líderes, muitas vezes. Ontem eu estava conversando com Deus e Deus comigo. Muitos, né, se intitulam pastores, por quê? Porque não quer obedecer pastores. Para primeiro uma pessoa ser um pastor, ela tem que aprender a obedecer um pastor. Aí Deus levanta como um pastor. Mas tem gente que não quer obedecer o seu líder. Como assim, gente? São pessoas que alguém disse, Deus vai te levantar como um pastor. Aí recebe aquilo, aí toma para o seu coração, não obedece aos pastores e ele mesmo, a pessoa mesmo, se levanta como um líder.
sem Deus ter levantado como líder. Você está entendendo? Louvado seja o nome, não é assim as coisas de Deus, gente. Se não aprender a obedecer, não tem como ser um líder. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ensinou Abraão a obedecer, Deus ensinou Moisés a obedecer, Deus ensinou José a obedecer, Deus ensinou a Davi a obedecer e Deus nos ensina a obedecer. É só estudarmos a Bíblia. Quer ter êxito na vida? Obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça. Se você obedecer, você terá êxito na vida. O que é êxito? As coisas que você fizer será bem sucedida. Vamos continuar? E diz mais, né? E será que... Deuteronômio 28, para você que chegou agora. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pode andar por onde andar, você pode entrar onde você entrar, você pode chegar aonde chegar, você pode morar onde morar, você pode trabalhar com o que você trabalhar, mas você terá êxito, gente. Você já prestou atenção que tem pessoas que começam um trabalho e terminam e param e não tem êxito? Por quê? Porque são desobedientes. Então, aquele que é desobediente, ele começa um trabalho e não termina. Ele começa outro trabalho e não termina. E não tem êxito no seu trabalho por causa da sua desobediência. E escute, todas estas bênçãos virão sobre ti. Todas essas bênçãos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a quem devemos obedecer, os que estão em Deus, não é verdade? Eu também não quero desobedecer a Deus, não, principalmente agora, né? Que já estamos já no final da obra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha, gente, eu disse para você, eu estava falando para vocês, né? Eu não dormi essa noite, orando pela uma mãe e pelo um filho. Orando pela uma mãe que me mandou mensagem ontem chorando, sabe? As mães só vivem chorando para mim. Aí eu não consegui dormir. E quando deu 3 horas da manhã, eu disse para Deus, Deus, eu vou dormir. Eu não ia fazer live. Aí eu recebi uma mensagem, me mandaram um versículo, né, de bom dia. Aí eu, acordada, aí o Senhor pegou, mandou eu abrir a live. Eu digo, é melhor obedecer a Deus, né? É melhor obedecer a Deus, depois eu durmo, sabe? E quando, gente, quando eu estava arrumando aqui para fazer a live, Deus me deu uma vitória. E eu agora estudando aqui esta palavra, né? Quando a gente obedece a Deus, as bênçãos nos alcançam, gente. Você não precisa estar correndo atrás de bênçãos. Você não precisa estar pedindo presente nas lives. Você não precisa estar pedindo, batendo na porta dos outros para tá te abençoando. Nós temos que obedecer, gente. Você não precisa estar contando suas misérias para os outros. Quando eu vejo muitas pessoas, né, passando por situações tão difíceis, eu não sou rica não, gente. Mas não me falta a minha roupa, não me falta o que comer, tá entendendo? Deus, Ele cuida de mim. Eu não sou rica não. Mas eu sou muito feliz com tudo que Deus me dá. Tudo. Tudo é motivo de eu agradecer a Deus. E eu aprendi nessa vida a não esperar riquezas, não. Mas sabe o que eu quero ter? Aonde dormir, o que me vestir, o que me alimentar, honrar meus compromissos e estar em paz com Deus. Estar em comunhão com Deus. É isso que me importa, sabe, gente? A gente não vai levar riqueza quando o Senhor nos escolher.
O importante é a gente sermos sobreviventes nessa terra, ter para ajudar os outros, não é verdade? E quando você obedece a Deus, as bênçãos vão ao teu alcance. E a gente vê um povo que vive correndo atrás de bênção. A gente vive um povo que tem não sei quantos trabalhos. A gente vive um povo, um jovem que não tem nem experiência de nada. Só porque alguém aconselhou, já vai pelo conselho dos outros, desobedecendo o conselho da mãe, deixando a mãe chorando, gente. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter êxito. Por que não vai ter êxito, gente? Porque já tá fazendo algo sem obedecer seus pais, sua mãe, que o ama, que quer o bem dele. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A grandeza da obediência. A grandeza da obediência. Tem tanta gente que acha que ser grande é ter seu nome em tudo quanto é mídia, sei lá por onde, né? Ser grande, gente, é ser obediente. Obediente a Deus, obediente aos princípios de Deus, obediente ao Senhor Jesus, obediente como servos de Deus. Ser grande, na verdade, é ser o menor. Esse que é o grande aos olhos de Deus. Aquele que sabe que é o menor. Porque Jesus, quando estava na terra, como o grande, ele foi o menor, gente. Ele foi o servo. Louvado seja Deus. Aí a gente vê um povo, né, que quer ser grande. Sejamos o menor. Sejamos sempre o menor. Sejamos sempre aquele que estamos procurando obedecer a Deus. Nós temos que procurar obedecer a Deus. Bendito serás tu na cidade. Olha só, quando nós obedecemos a Deus, bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Quantas mães estão sofrendo, gente? Mães obedientes, mas elas estão sofrendo pela desobediência dos seus filhos. Não é porque elas estão em vidas erradas, mas é porque os seus filhos não querem obedecer. E a mãe sofre com o filho, com uma filha que não obedece. Como essa mãe que que me mandou mensagem ontem, pedindo oração pelo filho, chorando, por causa do quê? Da desobediência do filho. Enquanto as mães estão chorando, não porque elas são rebeldes, mas porque os seus filhos estão em desobediência. Louvado seja Deus. E ele diz que a obediência faz as bênçãos alcançar as nossas vidas. E ele diz, ó, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Então, gente do céu, louvado seja Deus e engrandecido. Obedecer a Deus faz sermos pessoas abençoadas. Você que está se esforçando para obedecer a Deus, para obedecer o Senhor Jesus Cristo, você é uma pessoa bendita. Nós olhamos para certas nações que adoram outros deuses, gente, e a gente vê que a terra não é nem fruto dá. A gente vê a terra, o povo passando por tanta coisa. Por quê? Porque eles não obedecem a Deus. Interessante que eu estava falando com Deus ontem. Eu estava dizendo para Deus, os evangélicos, eles fazem marcha para Jesus, né? Outras religiões não fazem marcha para Jesus. Vocês já observaram que as outras religiões, eles não adoram a Jesus? Por que eles não adoram a Jesus, né? São tão cegos assim que eles não podem adorar Jesus? Então a gente vê, né, que os cristãos, eles fazem tudo para Jesus. Mas a gente vê outras religiões que não fazem tudo para Jesus, que não fazem tudo para Deus, né? Então é só analisar, gente, é só a gente analisar
Quem foi que deu a vida dele por nós? Foi Jesus. Nós somos salvos por quem? Por Jesus. Então nós temos que adorar a quem? A Jesus. Você não tem que adorar pastor, você não tem que adorar missionário, você não tem que adorar evangelista, você tem que adorar Jesus. Você não tem que adorar teu pai, adorar tua mãe, você tem que adorar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar teu pai, amar tua mãe, respeitar teus pais, obedecer teus pais, mas adorar somente a Deus. Não é verdade? Porque Jesus, eu estava vendo uma reportagem, gente, que eles descobriram que a crucificação de Jesus foi verdadeira. Os cientistas vivem, né, mexendo, querendo comprovar tudo. Comprovar da existência da arca, comprovar do mar que se abriu, comprovar que Jesus foi crucificado. Eu estava vendo uma reportagem que eles descobriram que a crucificação de Jesus existiu mesmo. Está sempre comprovado a existência de Cristo na terra, a sua crucificação, a sua ressurreição. Mas mesmo com tudo isso, eles não entregam sua vida para Jesus. Eles não adoram a Jesus. Eles não buscam a Jesus, eles não buscam a Deus como Senhor da sua vida. Então, a palavra de Deus nos ensina que, gente, se nós obedecermos a Deus, nós teremos êxito na nossa vida. O êxito é seremos exaltados por Deus. Tudo que fizermos, teremos êxito, dará fruto o nosso trabalho. Não, uma pessoa rebelde, gente, ele começa um trabalho, ele não continua. Uma pessoa rebelde, gente, não tem nada na vida. Uma pessoa rebelde, gente, não para em trabalho nenhum. Não para, porque são rebeldes. Sabe por quê? Porque eles não querem obedecer. E uma pessoa, para se manter no trabalho, ele tem que aprender a obedecer. Não é verdade? Porque uma pessoa que não obedece o seu chefe, ele vai pegar a conta. E muitas pessoas, gente, não conseguem ter êxito na vida financeira, né? Êxito na vida com Deus por causa da sua desobediência. Por causa da sua desobediência. É só você prestar atenção que pessoas que não obedecem, elas não param no trabalho. Não param. Não tem êxito no seu trabalho. Mas uma pessoa que obedece, até vendendo como camelô tem êxito. Até vendendo coisinhas pequenininhas tem êxito, gente. Sabia disso? Mas tem pessoas que não conseguem ter êxito financeiramente por causa da sua obediência, desobediência. E sabe o que elas fazem? Ficam mendigando pão, vivem emprestando dos outros, vivem enganando os outros, vivem manipulando os outros. É assim que vive. A Bíblia é muito clara, gente. Ela é tão clara que clareia os nossos olhos. Então, quando você procura obedecer a Deus, quando você quantas pessoas estão não sei quantos anos nos seus trabalhos, aguentando várias coisas, porque são obedientes e não perdem o seu emprego, não perdem. É claro que nós estamos numa época que as portas estão ficando difíceis do trabalho. Mas antigamente as pessoas se aposentavam por tempo de serviço. Hoje a gente vê esses jovens, gente, que não querem, né? Não aguentam, não obedecem nem seus pais, quanto mais o seu chefe, o seu líder. Não é verdade, gente? E a gente vê pessoas sem êxito no seu trabalho. Não é porque foi culpa da macumba, não foi por culpa da inveja, não foi culpa da pessoa lá, a culpa é da pessoa mesmo. Porque não obedece a Deus e porque não quer obedecer ninguém na vida e quer viver a vida sem êxito na sua vida. Porque se você observar, gente, o segredo da nossa vida ter êxito é a obediência.
filhos obedientes, eles prosperarão. Eu vi um vídeo, gente, de um pastor pregando para jovens. Coisa mais linda, aqueles jovens na escola. Eles, não sei se era numa escola cristã, né? Mas ele estava pregando, eu vi os 3 vídeos dele. Eles pregando para aqueles jovens e os jovens chorando, né? Eles estavam pregando, ele estava pregando sobre a obediência aos pais, a honra aos pais, né? Os pais fazem tudo pelos filhos, deixam de comer, se enchem de dívida por causa dos filhos, não dormem à noite, vivem em oração por causa dos filhos, e os filhos o que fazem? Ainda batem no peito, ainda humilham seus pais, ainda machucam seus pais, não ajudam seus pais, sungam seus pais, envergonham seus pais. E aquele pregador estava pregando para aquele jovem, gente, e aquele jovem chorando, aquela jovem chorando, era adolescente, tudo chorando, né? Que aquele pregador falava sobre a promessa da obediência aos pais. Se obedecer aos pais já é uma promessa que de longa vida, de êxito, de prosperidade. Imagine obedecendo a Deus. Imagine nós obedecendo a Deus, gente. Procurarmos obedecer a sua palavra. Os mandamentos de Deus são 10, mas Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então não deseje o mal para o próximo, porque se você desejar o mal para o próximo, você vai trazer o mal para você. Deseje o bem para as pessoas, porque se você desejar o bem para as pessoas, você vai colher o bem. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e ela se cumpre. Ela se cumpre nas nossas vidas, ela se cumpre na vida daqueles que obedecem e se cumpre na vida daqueles que não obedecem. E aqueles que não obedecem, gente, não tem êxito na vida. Não tem êxito. Então, quando nós desobedecemos, Deus não é conosco. Deus não é com aqueles que desobedecem. Quando nós obedecemos, Deus é conosco. Se teus filhos te obedecem, você se agrada dos teus filhos. Se teus filhos não te obedecem, você fica triste, não é verdade? Assim é Deus. Se nós obedecemos a Deus, Ele fica alegre conosco. Mas se nós não obedecemos, Ele fica triste. Ele fica triste conosco. O Espírito Santo de Deus, ele fica triste conosco se nós desobedecemos. Mas quando nós obedecemos a ele, ele se alegra. Ele se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Então estude Deuteronômio 28. Estude Deuteronômio 28 e obedeça a Deus. Estude Deuteronômio 28 e tenha êxito na vida. Estude Deuteronômio 28 e veja como é que as bênçãos te alcançam. Você não vai precisar ficar mendigando a ninguém. Gente, é muito vergonhoso. Pelo menos para mim, né? Vou falar por mim. Pedir. Gente, eu não conseguia pedir nem da minha mãe. Eu tinha uma dificuldade quando eu precisava de alguma coisa para pedir dos meus pais. Eu tinha uma dificuldade. Então, imagine para os outros. Eu acho muito vergonhoso a gente ficar pedindo dos outros, né? O que eu acho mais honroso é você obedecer a Deus, você obedecer seu pai, é você ser uma pessoa obediente e não te faltar êxito na tua vida. Em tudo que você tocar, vai prosperar. Em tudo que você fizer, vai prosperar. E as bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Então, hoje está difícil para os filhos, né? Hoje está difícil para os filhos obedecer, né? Por quê? Porque se você corrigir o teu filho, eles podem te denunciar. Mas eu quero dizer para você, você pode corrigir o teu filho, não é com agressões, gente.
Mas você pode corrigir o teu filho pequeno tirando o telefone dele, né? Olha, por causa dele, você vai ficar sem o telefone por tantos dias para você aprender a me obedecer. De repente a criança vai obedecer, porque ela não quer ficar sem o telefone, né, gente? Então, gente do céu, você que tem filhos pequenos, gente do céu, louvado seja o nome do Senhor. O segredo, o segredo de êxitos na vida é obediência. Obediência. José, ele obedecia ao seu pai. Tudo que o seu pai mandava José fazer, ele fazia. E os seus irmãos, por ver essa obediência de José, né, achava que o seu pai era, que José era o filho mais amado do pai, porque era o queridinho do pai, mas na verdade era porque José, tudo que o pai mandava, José obedecia. E quando José foi preso, gente, o que foi que ele fez? Ele obedeceu a Potifar, ele obedeceu a Faraó e depois se tornou governador. Então tem pessoas que não obedecem e querem ter êxito na vida e querem ter essa prosperidade. Mas o segredo é a obediência. É claro que tem pessoas que estão aí achando que tem êxito, mas não um êxito que vem de Deus, né? Tem pessoas que cresceram na sua vida derrubando os outros, enganando os outros, não com as bênçãos de Deus, mas enganando os outros. Mas esses que fizeram, né, que cresceram humilhando os outros, derrubando os outros, pisando os outros, grande vai ser a sua queda, grande vai ser a sua ruína, né? Mas aqueles que crescem obedecendo a Deus, tem êxito na sua vida, em sua obediência, esse, meu querido, esse não vai cair. Esse não vai cair, esse e essa vai permanecer de pé, porque estão em obediência a Deus. Então, uma das causas das quedas é a desobediência, porque com muita gente que tem muitas condições, de repente perde tudo por causa da sua desobediência a Deus. Pessoas que se exaltam, né? Ah, eu tenho, eu posso, eu consegui, é o eu, todo o tempo é o eu. Nunca foi Deus na minha vida, foi Deus que deu a direção, foi Deus que me sustentou, foi Deus que me ajudou, nunca é Deus, sempre é a pessoa, né? Então é esses que esquecem que é Deus, né? Que é Deus na sua vida, grande é a sua queda. Grande é a sua queda, gente. Mas você que é esse pequenininho aí, pode ter certeza que você terá êxito sempre com Deus. Amém? Bom